Olá, meu nome é Juliana Rampinelli Caleiro, sou formada em Ciências Jurídicas pela Universidade Paulista, sou técnica contábil formada pela Escola Técnica Guaraci Silveira e graduada em Ciências Contábeis pela Universidade 9 de Julho. Trabalho há mais de 10 anos na área cultural. Hoje falaremos sobre as instruções financeiras para execução dos projetos incentivados, observações importantes e peculiaridades que todos os profissionais dessa área devem se atentar. Através desse vídeo, transmitirei o meu conhecimento aos profissionais da área, proponentes, produtores, contadores, fornecedores, com a intenção de que todos sigam a legislação vigente e consigam entregar um projeto bem definido financeiramente e uma prestação de contas redonda. Devo salientar que nenhuma das informações ditas nesse vídeo são de minha interpretação. Todas as informações estão seguindo a legislação vigente e devem ser observadas pelos profissionais da área. Em uma contratação, a primeira observação a ser feita é no sentido de que se o profissional a ser contratado poderá realizar o trabalho que se propôs a fazer. É muito comum, vejo com muita frequência acontecer, dos profissionais falarem: eu posso fazer, minha empresa está em dia, eu sempre trabalhei desta forma, eu nunca tive problemas. É muito usual esse tipo de fala. Porém, devemos ter em mente que, de acordo com os manuais de prestação de conta dos projetos, é dever do proponente atestar as atividades econômicas de seus fornecedores conforme o seu cartão de CNPJ e contrato social. Ou seja, cabe aos profissionais contratantes verificar se as empresas contratadas podem realmente realizar os trabalhos que estão se propondo a fazer. Então, como saber se podem ou não realizar tais serviços? Como realizar essa verificação? Primeiro, eu recomendo contratar um profissional da contabilidade devidamente habilitado. Esse profissional da contabilidade, ele deve ser habilitado pelo Conselho Regional de Contabilidade. E a minha recomendação é que ele entenda sobre a área cultural, para realizar os levantamentos e as análises dos fornecedores de forma assertiva. Mas não é só isso. Os produtores e proponentes precisam entender sobre as peculiaridades das contratações. Mas aí fica a pergunta: como observar essas questões? E é isso que falaremos nessa videoaula. Dicas de como realizar as contratações de forma assertiva com algumas peculiaridades assim importantes nas contratações. Então vamos lá. O primeiro ponto é visualizar a linha orçamentária em que este profissional está sendo contratado. Verificar a justificativa colocada no momento da inscrição. É muito importante que quem escreva o projeto descreva e conheça exatamente os trabalhos que os profissionais no decorrer da execução irão realizar. Pois, como já dito, os fornecedores deverão ter os QNAEs e descrição no objeto social da empresa de acordo com os serviços contemplados nos projetos. Muitos devem estar agora se perguntando o que é QNAE. Essa dúvida é muito comum. Bom, vamos lá explicar. QNAE é a classificação das atividades econômicas oficialmente adotado pelo Sistema Estatístico Nacional, pelos órgãos gestores de cadastro e registro da administração pública do país. Tá. Mas o que exatamente eu quis dizer com isso? Em resumo, trata-se do código de atividade que a empresa pode exercer. Ponto. Estes códigos ficam no cartão de CNPJ da empresa e devem seguir o CONCLA-IBGE, que nada mais é do que a Classificação Nacional das Atividades descritas pelo governo. Pois vejam, projetos incentivados são classificados em sua maioria como verba pública equiparada e, sendo assim, devem seguir a Classificação Nacional de Atividades. Então, a empresa contratada, ela tem que ter o QNAE, ou seja, o código no cartão de CNPJ, que seja pertinente ao trabalho que a empresa vai exercer seguindo a linha orçamentária separada,
para que o pagamento desse profissional seja realizado da forma correta. Mas não basta apenas a empresa ter o KENAI, ela precisa também ter os seus documentos constitutivos corretamente registrados e um objeto social que contém os trabalhos que se propôs a realizar. Se o trabalho não estiver bem definido no objeto, deverá ter pelo menos o serviço pertinente à área de atuação desse profissional lá no objeto social da empresa. Então vejam, os documentos principais que a produção proponente deverão solicitar aos fornecedores são cartão de CNPJ com o número, já há possibilidade de pegar pela internet, e a última alteração consolidada do ato constitutivo da empresa, ou seja, contrato social, requerimento individual. Isso vai depender da natureza jurídica de cada instituição onde contém um objeto social. Em São Paulo, as empresas, em sua maioria, são registradas na Junta Comercial de São Paulo e lá conseguimos pegar as documentações constitutivas da empresa e suas atualizações. Então, até aqui, nós vimos o quê? Precisamos olhar a linha orçamentária, código de atividade lá no cartão de CNPJ e o objeto social de cada empresa que será contratada para linkar essas informações e ver se esse fornecedor ele realmente está habilitado para realizar o trabalho que se propõe a fazer. Estando tudo em acordo, será tranquilo no decorrer do projeto esse fornecedor receber pelo trabalho que ele se propôs a realizar, mediante documento fiscal comprobatório que falaremos mais adiante. A minha recomendação é no sentido de que haja uma planilha com o nome do fornecedor, número do CNPJ, rúbrica do projeto, justificativa lá no sistema ou na planilha orçamentária e se estará apto ou não para a função que se propôs a fazer. Assim, todos os profissionais envolvidos saberão em resumo quem poderá ou não trabalhar e receber pelo projeto. Isso fará com que a produção tenha uma maior facilidade no decorrer da execução do projeto. Agora, há peculiaridades nessas contratações, como por exemplo, contratação MEI. Vamos falar sobre MEI, algumas peculiaridades bem específicas da legislação. Muitos me questionam da seguinte forma: mas a empresa é MEI, ela não pode para tal serviço, ela não pode para essa função? Gente, aqui há uma questão muito delicada. Em 23 de fevereiro de 2022, foi instituído o parágrafo 1C no artigo 100 da Resolução 140 da Receita Federal, que versa diretamente sobre as empresas MEI. Essa resolução, ela segue a Lei Complementar 123 de 2006, que versa sobre empresas optantes pela tributação simples nacional, que inclui os microempreendedores individuais. Então vejam, neste parágrafo 1C do artigo 100, ele está expressamente dizendo: é vedado ao MEI 1. Exercer ocupação não prevista no anexo 11. Então vejam, no caso de MEI, não basta ter o código no cartão de CNPJ, deve seguir a ocupação descrita no anexo 11 dessa resolução. Ou seja, no CC-MEI, que é o certificado da condição de MEI, deverá estar descrita a ocupação pertinente à linha orçamentária que o fornecedor irá receber. Trarei aqui alguns exemplos comuns, os mais comuns, que são muito questionados no dia a dia. KENAI 9001901, produção teatral. No anexo 11, diz que a ocupação ela será humorista contador de história. Ou seja, temos um parágrafo um parágrafo na legislação que diz que é vedado ocupações não previstas no anexo 11 e este anexo 11 diz que para o KENAI de produção teatral a ocupação é humorista contador de história. Então, pode produtor teatral receber como empresa MEI? Não, não pode. Está expressa a proibição em lei. Produção cinematográfica.
Pode para MEI? Não, não pode. Nem a AQNAI sob esta produção, muito menos a ocupação no anexo 11. Ah, mas existe promotor de evento para MEI? Sim, existe. Mas está ligado ao QNAI 8230001. Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas. Gente, promotor não é produtor. E como já dito, devemos seguir o CONCLE-BGE nas contratações. E se verificarmos este código no CONCLE-BGE, ele diz expressamente: esta subclasse não compreende organização, promoção e produção de eventos culturais. Ou seja, produtor, ele não pode receber para uma empresa MEI. Por quê? Porque é o contador que está dizendo isso? Não, é a legislação que está dizendo que há essa vedação para empresas MEI. Ah, mas eu sempre recebi e nunca tive problema. Ok. Ah, mas eu sempre contratei e nunca tivemos problema. Ok, também. Sempre recebeu errado e sempre contratou errado. Então, se esse projeto for para uma auditoria, se o projeto for para uma fiscalização contábil, uma fiscalização financeira, essas contratações, elas podem sim ser glosadas e a verba ser solicitada retorno aos cofres públicos. Os profissionais da área cultural deverão se atentar ao fato de que é responsabilidade de ambos, contratante e contratado, realizar a contratação de fornecedores que exerçam atividades pertinentes ao que se propõe realizar e de acordo com a linha orçamentária que irão receber. Vejam, as pessoas dizem que essa é uma visão muito tributária, muito certinha. Gente, não é uma interpretação minha, é exatamente o que está dizendo a legislação vigente. E não seguir a legislação vigente poderá trazer problemas futuros aos proponentes e produtores. E aí fica a pergunta: vale a pena você, proponente, correr o risco de ter uma devolução de verba posteriormente, porque contratou neste momento profissional que não estava adequado à legislação vigente? Ou vale mais a pena o profissional se adequar ou até mesmo a produção trocar esse profissional? Essa avaliação de risco deve sempre ser feita pelo proponente, pois é esse o responsável pelo projeto. Agora, nós falaremos de outras situações, que são situações específicas em que verba pública equiparada necessitam de atenção e que traz uma clareza para a parte financeira dos projetos, ok? Agora, falaremos de locação de bens móveis. Locação de bens móveis são equipamentos, por exemplo. A locação de bens móveis deve ser comprovada com recibo ou documentos equivalentes. Depende de cada município de emissão. Deverá ser considerado que não há incidência de ISS, Imposto sobre Serviço de qualquer natureza. Isso porque há uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, a súmula 31, que diz o seguinte: é inconstitucional a incidência de imposto sobre serviço de qualquer natureza sobre operações de bens móveis. Por que eu falei em recibo ou documento equivalente? É porque existem municípios em que o documento ele é uma nota fiscal com isenção de ISS, então vai depender do município onde a pessoa que está locando ela está instituída. Então isso é uma observação muito importante a ser feita para que tenha o documento correto para a alocação de bens móveis. Em sua maioria, falamos sobre recibo. De acordo com a Receita Federal, deverá haver contrato de locação de bens móveis contendo discriminação dos bens locados, data de locação e assinatura de ambas as partes. Então, quando estivermos falando em um projeto incentivado sobre locação de bens móveis, a produção, os proponentes precisam já pensar, preciso de um contrato de locação de bens móveis.
ok? No recibo, ele deverá conter dados completos do locador, do locatário. Quando eu digo aqui, gente, dados completos, eles são como se fosse uma nota fiscal, razão social, endereço, inscrição estadual, municipal, todos os dados de ambas as partes. Deverá conter data de expedição, numeração, data das locações e dados do projeto, ou seja, de acordo com a linha orçamentária e o projeto que vocês estão ali locando aquele equipamento, tá? O recibo, ele deverá ser assinado e carimbado pelo locador, não podendo ser imagem colada da assinatura. E isso é muito importante a gente destacar aqui. Por quê? Porque de acordo com a COSIT, que é a Coordenação Geral de Tributação da Receita Federal, a COSIT número 295, os documentos comprobatórios referente à locação de bens móveis, eles devem constar indiscutível idoneidade. Ou seja, se você pega um documento, você faz um recibo no Word, você cola uma assinatura, qualquer um pode realizar essa façanha. Então, precisa ter indiscutível idoneidade. Por isso, ou assina pelo gov.br, ou faz a assinatura propriamente dita e escaneia o documento, tá? Sobre os documentos fiscais, nós começaremos aqui a falar de operações com documentos fiscais genérica, ok? Todas as operações realizadas com recursos públicos equiparados ou não devem ser comprovados com documentos fiscais que deverão seguir a legislação vigente. Em sua maioria, devem ser emitidos antes dos respectivos pagamentos e que respeitem a forma e o conteúdo exigido por cada órgão fiscalizador. Cada lei de incentivo tem suas peculiaridades a serem seguidas, seus manuais de prestação de contas a serem seguidos. Então, gente, é assim, todo documento fiscal, por que eu disse em sua maioria? Há exceções em cada lei de incentivo, em cada manual de prestação de contas, referente a pagar antecipadamente, pagar 50%, depois pagar o restante, emitir o documento fiscal posteriormente. Há situações aí em que cada situação, cada legislação, ela diz uma peculiaridade a seguir. Então, a gente tem que prestar atenção, assim, em regra geral, em sua maioria, primeiro documento fiscal, posterior pagamento. Em regra, os documentos fiscais deverão conter os dados das rubricas, a discriminação dos serviços prestados ou dos bens adquiridos ou alugados, os dados do projeto e código de emissão de nota fiscal pertinente à descrição que estará no documento. E isso é muito importante. O código de emissão do documento fiscal, ele tem que ser pertinente à descrição que está no documento. Por quê? Porque cabe tanto a quem está contratando como o contratado, quando a gente fala sobre verba pública equiparada, a responsabilidade é de ambos, porque você está efetuando o pagamento por essa verba incentivada. Cada código, ele tem uma alíquota a seguir. Então, se por acaso o trabalho é referente ao anexo 3 da Receita Federal, anexo 5 do Simples Nacional, se a empresa é lucro presumido, tudo isso diferencia. Então, o código de emissão da nota fiscal, ele tem que estar pertinente à descrição que está no documento. Senão, o documento fiscal não está regular. E isso, ele pode gerar um problema futuro para o proponente. Então, há um cuidado a se tomar nesse momento, ok? Aqui, há uma observação importante a ser feita. Se tiver retenção destacada no documento fiscal, estando de acordo com a legislação vigente, caberá ao proponente realizar o pagamento de tais retenções destacadas. Quando a gente fala em retenção destacada, a gente está dizendo retenção na fonte, retenções federais ou municipais, ok? Vinculação
entre prestador de serviço e a empresa emissora do documento fiscal? Isso também é uma dúvida muito comum, tá? A gente aqui vai falar o que diz a legislação sobre o assunto. Esta é uma peculiaridade muito importante. Os projetos, em sua maioria, têm a ficha técnica. Nela estarão os profissionais envolvidos na produção do projeto. Sempre que for contratado uma empresa para prestação de serviços técnicos ou artísticos, a proponente deverá se certificar que o profissional disponibilizado para execução do serviço tenha vínculo societário ou empregatício com a empresa que será responsável pelo recebimento do pagamento e pela emissão do documento fiscal. E isso é muito importante, porque há situações em que ocorrem gravações ou apresentações que necessitem de passagens aéreas, hospedagem. A produção, ela precisa ficar atenta que só poderá ser pago passagens aéreas e hospedagem, ou até mesmo transporte em alguns casos, referente a pessoas que possuam comprovado vínculo no projeto. Ou seja, como assim comprovado vínculo no projeto? O nome esteja listado nos créditos da obra, ficha técnica pré-aprovada ou contrato de prestação de serviço vinculada apenas para aquele projeto. E aqui eu tenho uma observação a fazer importante. Se for pessoa vinculada à empresa proponente, mas não tiver vinculação comprovada no projeto, esse valor poderá ser glosado também. Por quê? Porque tem que ter vínculo. A pessoa que está recebendo aquela verba, ou que tenha passagem aérea, ou que esteja emitindo nota fiscal, ela tem que estar vinculada ao projeto, não ao proponente, tá? Isso é uma observação importantíssima a ser feita. Parentes, agregados, imprensa não são permitidos nessas questões. Eu vou falar agora da passagem aérea, assim, no sentido fiscal. O que a gente precisa, quais são as peculiaridades que a gente precisa ver ali na passagem aérea, tá bom? Devemos observar cada lei de incentivo que será realizado o projeto. Em regra geral, será pago diretamente à companhia aérea. Se for utilizado agência, precisa verificar se não há proibição na lei em que o projeto está sendo contemplado. Se não houver proibição, o pagamento deverá ser realizado diretamente da conta bancária do projeto para a conta da agência, com a respectiva apresentação da fatura, nota fiscal e bilhete de embarque, que é o bilhete eletrônico. As passagens aéreas, elas deverão constar nome do profissional, data, localização e de volta, se for o caso, enfim. Precisa ter a documentação comprobatória completa. Para a apresentação da prestação de contas, há necessidade de haver os bilhetes. Por quê? Porque será por estes que haverá a devida comprovação de que a pessoa que embarcou faz parte do projeto contemplado. Agora, a gente vai falar sobre hospedagem. Hospedagem também é um item que dependerá da legislação em que o projeto for contemplado. Cada legislação, ela faz uma peculiaridade, nunca se esqueçam. Tem que ler o manual de prestação de contas, tem que ler o edital, tem que visualizar cada lei de incentivo contemplado. Cada uma tem suas peculiaridades. Vejam, assim como na passagem aérea, só poderão as pessoas que possuem comprovado vínculo com o projeto. Lista de check-in e check-out deverá ser enviado junto com o documento fiscal. Então, olha, tem que ter o documento fiscal e a lista das pessoas que foram hospedadas. Até aí, tranquilo. Porém, há leis de incentivo que não permitem hospedagem no mesmo município que o proponente.
E há legislações que entendem que este item é destinado ao custeio de hospedagem de profissionais que precisam se deslocar para outra localidade, inclusive para a localidade sede do proponente. Então aqui a gente tem duas situações, tá? Há leis de incentivo que dizem não, se está no município do proponente, não há que se falar em hospedagem. E há legislações que entendem que o profissional, o ator, a atriz, a equipe técnica, ela pode ser de outra região. Se ela for de outra região, aí cabe a hospedagem no mesmo município do proponente. E isso é importante ficar de olho em cada legislação. Isso deverá ser bem observado pela proponente e produção nos manuais dos projetos contemplados. Outra questão é que há leis de incentivo que não aceita agência de viagem para contratação de hospedagem. Porque o hotel, ele deverá sempre emitir documento fiscal em nome da proponente. E o pagamento deverá ser feito para a conta bancária do hotel. Quando os pagamentos eles podem ser feitos por agência, é obrigatório a apresentação da nota fiscal do hotel pelo serviço de hospedagem, anexando a fatura reserva feita pela agência e que deverá constar a lista dos hóspedes. Isso é muito importante, não adianta ser só a reserva. Temos reserva para o dia tal. Não, tem que constar a reserva com a lista dos hóspedes. Sendo que tanto a fatura da agência quanto a nota fiscal do hotel, elas devem ser emitidas em nome da proponente e conter os dados de identificação do projeto. Precisamos ficar atentos aqui a isso, tá? Por quê? A maioria da verba pública equiparada, a maioria das leis de incentivo, elas trazem hospedagem, essa observação da hospedagem, tá bom? Minha recomendação, tanto no levantamento dos fornecedores, quanto nas análises de documentos fiscais, é manter tudo alinhado e compilado para uma melhor organização no decorrer da execução do projeto, o que trará uma prestação de contas redonda e uma fiscalização financeira assertiva. Espero que tenham gostado do conteúdo apresentado. Agradeço a todos que ficaram até o final do vídeo e ao PROAC pela oportunidade de expressar os meus conhecimentos e ajudar o setor cultural do nosso país.